Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui para mais um programa Livre Pensamento, nessa segunda-feira com uma chuvinha boa, né? E está aqui conosco hoje o Fabrício e o Paulo. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Juliana. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal da técnica e todos que nos assistem. Uma ótima semana. Vamos lá. Olá, Paulo. Olá, Juliana, Fabrício. Olá, amigas, olá, amigos. Mais um programa aqui falando de espiritismo, recuperando a doutrina original, não é isso? É isso mesmo. Então, deixar nosso abraço aqui, né? Chamar os nossos ouvintes, nossos amigos queridos, para participar conosco, enviarem as suas perguntas, o seu bom dia, e pedir ao pessoal da técnica para chamar o nosso tema de hoje. Papo de hoje. O que é a psicologia espírita? Paulo Henrique, é um tema muito bom, né, Fabrício, para a gente iniciar essa semana. É um tema que eu gosto bastante e acho que os nossos ouvintes também, né, Paulo? O que é essa psicologia espírita? Realmente, quando a gente vai localizar o espiritismo no seu surgimento na França, né, por meio de Kardec, o contexto da psicologia é muito importante, né? Hoje, as pessoas que fazem psicologia na universidade têm uma referência da psicologia muito diferente do contexto que o espiritismo pode ser compreendido. Eles consideram que a psicologia ela se inicia ali principalmente ali no final do século XIX, no começo do século XX. Muitos livros de psicologia dizem que ela começa com Buchner, Fechner. É isso, Juliana? É, Alemão. o Skinner, o Watson, que faz o Isso. comportamento. Esses vieram depois, né? Eles são muito próximos, né, do nosso tempo moderno, né? Mas praticamente nenhum livro faz referência à psicologia do século XIX. E a psicologia do século XIX, quem tiver interessado, eu tratei bastante disso, com bastante extensão disso, nos livros Autonomia e Revolução. Na universidade, no século XIX, ela estava dividida em duas grandes áreas, né? As ciências filosóficas e as ciências naturais. Derivava das ciências naturais, química, biologia, né? Todas essas ciências que tratam dos fenômenos da natureza, né? E as ciências morais, filosóficas, né? Essa palavra moral, ela tinha um sentido específico na França naquela época. A palavra moral não está aqui no sentido de ética, ciência da ética. Não é esse o sentido. O sentido original, que diferencia do natural, é que essa palavra moral ela estava se referindo aos atos do ser humano. Então, nas ciências morais estavam todas as ciências que derivavam da ação humana. Vamos dar um exemplo aqui, né? A questão do direito, a questão da história, né? E também a questão da psicologia, né? Os psicólogos, então, no século XIX, eles tinham uma ciência que teve início com Maine de Bihan. E o Maine de Bihan, por incrível que pareça, ele estava entre os pesquisadores, né? Em sua grande maioria ali, eram materialistas após a Revolução. Então, quando ocorreu a Revolução Francesa, né? As universidades que eram dominadas pela Igreja foram todas fechadas. Eles criaram um instituto de pesquisa para criar novas bases científicas e novos conhecimentos para reiniciar a universidade na França. Isso é muito interessante, né? Porque
em muitos países protestantes, ocorreu uma migração do controle da Igreja Católica para um pensamento protestante. E eles pensavam, os protestantes, na diversidade de ideias, né? Então surgiram ciências, por exemplo, na Inglaterra, né? A gente vê Newton ali, ele estava entre diversos pesquisadores que eram protestantes, então eles consideravam ainda a ideia do espiritualismo, mas o espiritualismo entre os protestantes tinha uma forte carga ainda do dogmatismo. Quando surge na França, então, uma nova ciência ali, como base para a universidade, ela tem um propósito de não fazer uso de nada do dogmatismo. E aí surge uma questão, né? Como tratar da psicologia, que vai tratar do ser humano, da capacidade do ser humano, sem que você faça uso das ideias, né, dogmáticas da religião. Aí é interessante que os primeiros passos da psicologia tentavam afirmar, né, que o ser humano ele tinha uma capacidade racional que o difere dos animais, mas tenta estudar isso, como funciona isso no ser humano. Qual é o mecanismo desse ato racional, né? Alguns pensadores, então, tentavam dizer que tudo chegava pelos sentidos. O primeiro passo foi esse, imaginar que tudo se dava por meio dos sentidos, né? O Mene de Bihan estava entre esses pensadores e ele percebeu que haviam dois conjuntos de fenômenos diferentes na psique humana. Ele dizia assim, olha, existem os atos, né, que são próprios da fisiologia, e aí ele propõe que tem uma série de atos que são inconscientes, tem causa inconsciente, e aí ele vai propor que existe uma ação da alma encarnada. Ou seja, ele vai dizer que existem as faculdades, razão, vontade e imaginação, e por meio dessas faculdades, a alma age no corpo, interagindo com o corpo. Esse é o início da psicologia espiritualista do século XIX, né? Depois de Mene de Bihan, tivemos alguns períodos aí históricos, né? Na mudança da chegada, né? Saída do realismo, né? E, em certo momento, né, aqueles que cuidavam da Sorbonne, né, e também do estudo das ciências na França, eles adotaram uma psicologia baseada em Mene de Bihan, que se ampliou. Ela se ampliou, surgiram as ciências filosóficas, e aí você tinha uma psicologia com dois aspectos, né? Uma que estudava as questões práticas e outra que estudava as questões teóricas, né? Acho que esse é o iniciozinho para entender o contexto, não é, Juliana? Isso mesmo, né? Um pouquinho, né? De tudo que você trouxe para a gente no Autonomia. Então, ó, quem quiser, é esse livro aqui, né? Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo. Lá, né, o Paulo Henrique trata bastante da questão da psicologia, da moral, do espiritualismo racional. É um livro muito bom de se ler, de se estudar. Eu queria trazer aqui a participação dos nossos ouvintes. Tem bastante gente comentando aqui. A Elaine Maria Machado está dando um bom dia, de Valência, Rio de Janeiro. A Évora, um abraço, Évora, para você. Cecília Reis, Ângela Maria Oliveira, Ariane Neto, um beijo, Ari, Faroleiro do Farol, a Sônia Ruvigatti, Jerusa Lopes, lá de Salvador, Sueli Preto, Manuel Tax, bom dia a todos, Ponta Grossa, Paraná, Deide Lúcia Silva, dando bom dia, Clarice de Maio, Yara e a Rosângela Mili também, um beijo para a Rô, todos estão dando um bom dia. Paulo, né, aqui tirei um trechinho da Autonomia, onde você traz uma frase que fala: a moral racional se fundamenta na psicologia
e na definição de um ser humano ativo. Então, o entendimento da psicologia do ser humano, né, como ativo, o ato moral, né, como você coloca que é caracterizado por um ato livre e consciente, que se definiu como um ato do dever. Queria que você e o Fabrício comentassem, né, um pouquinho sobre a questão moral ligada à psicologia. Diga aí, Fabrício. É interessante, gente, que houve um progresso do conhecimento em várias áreas, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando que, historicamente, no final do século XVIII, na própria França, o Dr. Philippe Pinel libertou os pacientes psiquiátricos que ficavam acorrentados no hospital de Bicêtre, até porque não haviam recursos farmacológicos para controlar os mais violentos, e também por uma série de outras questões da época. E passavam, então, a serem usados camisas de força para aqueles que não podiam ser mais controlados, mas foram libertados das correntes. E no século XIX, na própria França, houve um movimento capitaneado pela Escola de Salpêtrière, mas também em outras regiões da Europa, um processo de desvincular a nascida neurologia da psiquiatria, porque até então, epiléticos, pacientes com transtorno de movimento, pacientes depressivos, esquizofrênicos, eram todos considerados do mesmo tipo de problema. E surgiu a chamada correlação anatomopatológica, que à medida que os pacientes iam falecendo, eram feitas necrópsias e fazendo correlação dos sintomas em vida biológica com as alterações que se encontravam no sistema nervoso. Aí nasceu a neurologia e ela se diferenciou da psiquiatria justamente no século XIX, quando há esse esforço que o Paulo nos mostrou muito bem, de definição do entendimento das ciências que permitissem estudar o homem, a alma humana, a moral. E, a meu ver, foi toda essa panela de pressão de acontecimentos que possibilitou catalisar isso, não é, Paulo? Nós temos dois avanços, né? Nós temos um avanço do estudo da fisiologia e o avanço do estudo da psicologia, que, como eu já disse, né, o Mendy Bihan vai dizer que o ser humano precisa ser estudado como alma encarnada. Esse é um ponto importante, porque ali surgia as ciências surgiam com a necessidade de você lidar com fatos, né? Com fenômenos observáveis, e não com coisas intangíveis. Você não pode desenvolver, você pode até se referir, mas você não podia desenvolver, né? Porque você não tinha observação. Então, o desenvolvimento da psicologia, segundo esses pensadores, ela precisava ser um estudo dos fenômenos internos. Você observar os fenômenos em si próprio, né? E transformá-los em teoria. Mas isso pode se repetir? Pode, porque cada um pode fazer o mesmo exercício e verificar os fenômenos, né? Essa é a tese, né? Então, qual a importância disso para a moral? Quando você identifica o eu, né, como alma, enquanto ser ativo, isso diverge do que estava sendo feito até agora, né? Até então, né? Na psicologia, pelos que tinham uma visão mais materialista, e colocavam o ser humano submisso aos fenômenos fisiológicos. Isso tem uma importância muito grande, né? Porque ela tem repercussão até hoje, né? A ciência manteve ou retomou essa postura materialista e coloca o funcionamento do cérebro, né? Como sendo um mecanismo e o eu como sendo um subproduto desse mecanismo. Então, já lá em Mendy Bihan, ele considerava que, apesar de você ter o funcionamento, né, passivo com relação à alma do cérebro em várias funções, as questões relacionadas à decisão, ela estava associada à alma. Então, se o ser fosse passivo diante do funcionamento do cérebro,
não há uma responsabilidade moral direta, né? Ou independente da fisiologia. E na psicologia do Mene de Birham, você havia. Por isso que você tinha a responsabilização moral e o dever. Ou seja, o dever tem que ser uma ação ativa. Você fazer uma escolha dos seus atos independente dos instintos e das emoções. Né? Então, nós podemos dizer que a psicologia prepara o caminho para o espiritismo. E quem vai dizer isso é o próprio Kardec. Então, quando Kardec vai estudar os espíritos, ele faz um raciocínio. Ele vai dizer assim, olha, os espíritos, eles representam o ser humano na condição da vida futura, enquanto a alma é o ser humano na condição da vida presente. Essa continuidade entre vida presente e vida futura faz com que o espiritismo complemente a psicologia. Então, o estudo do espiritismo está no âmbito da ciência psicológica. Então, isso, a gente precisa entender quando vai ler o livro de Kardec, e isso não é só uma menção de Kardec, é um método. Então, ele vai passar a usar os conceitos da psicologia espiritualista do seu tempo para estudar o espírito. E é a partir desse ponto de vista que ele dialoga com os espíritos também. Então, ele vai perguntar sobre a responsabilidade moral, que era uma questão ligada ao dever, e vai desenvolver toda a questão moral com base na psicologia, como era feito pelos espiritualistas racionais. Tanto que, se a gente pegar os manuais de psicologia da época e comparar com as obras de Kardec, nós vamos ver que se trata da mesma abordagem científica, não é isso, Juliana? É isso, porque a gente estuda no contexto, né, que surgiu o espiritismo, então, antes, né, tinha o domínio da igreja, que coloca a ação, né, do ser humano também fundamentada nisso. Eu vou receber uma recompensa ou vou receber um castigo? Quando você age em busca de recompensa e castigo, não é um ato escolhido, você faz por medo ou, né, pelo interesse em ganhar uma recompensa. E o próprio materialismo que você explicou, né, o ato passivo. Então, o espiritualismo traz o ser humano como ativo, né, e pelas faculdades da alma, a sua capacidade de escolha, a escolha racional e a aplicação disso pela vontade. E é interessante, né, para a gente fazer um link aqui com o Livro dos Espíritos, na pergunta 219, a resposta chama bastante atenção para a gente conversar um pouquinho, né, da questão do livre-arbítrio. Então, eu vou ler aqui para a gente. Ele fala, o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa. Procede a escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Então, aqui a gente, né, tem até esse trechinho lá no livro Autonomia, foi de lá que eu tirei, né, essa citação do Livro dos Espíritos. E na sequência, né, vem a questão, assim, as consequências morais da psicologia espiritualistas serão exatamente as mesmas que vão fundamentar a teoria moral espírita, segundo a faculdade da vontade e o ponto de partida de ambas. Então, para a gente comentar um pouquinho, Paulo. Você colocou aí a diferença do ato passivo e do ato ativo, né? Aqui tem um trecho, está na página 36 da Autonomia, né? Ele vem do livro do Paul Janet, que foi... Ele produziu obras para levar ao estudo universitário e do colégio, né? O estudo da psicologia, né? E ele vai dizer assim, nosso princípio fundamental é que o bem moral supõe o bem natural, que lhe é anterior e serve de fundamento. O bem moral consiste em proferir em nós o que há de melhor ao que há de inferior, os bens da alma aos bens do corpo, a dignidade da natureza humana à servidão das paixões animais, as nobres afeições do coração, as inclinações de um vil egoísmo. Né?
E aí ele vai dizer assim, essa lei que permite a evolução moral não pode, todavia, obrigar nenhum agente sem que lhe seja conhecida, sem que ele esteja presente, isto é, sem que ele a aceite como verdadeira e lhe reconheça a aplicação necessária em cada caso particular. Então, aqui tem uma série de conceitos que vão ser confirmados pelo Espiritismo. Inclusive, vou ler mais um pedacinho. Essa faculdade de reconhecer a lei e aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. Então, ele está colocando aqui, você compreender a lei divina pela razão e aplicá-las segundo a consciência. Então, isso requer consciência, razão e vontade, que são faculdades da alma. E ele confirma isso, ó. A consciência é, pois, o ato do espírito, pelo qual aplicamos a um caso particular, a uma ação por praticar-se ou já praticada, as regras gerais dadas pela moral. Então, ele coloca uma moral universal, vincula a essa moral universal a razão, a vontade e a consciência do espírito, e aí ele qualifica o dever como um ato da alma. Isso tudo aqui, gente, é exatamente o que o Espiritismo vai confirmar. Por que que isso, então, é importante para nós, né? Olha, e essa fundamentação vai divergir tanto do espiritualismo dogmático, quanto, obviamente, do materialismo. Então, resumindo aqui, surge uma psicologia na França independente, completamente independente do dogmatismo. E essa psicologia passa a estudar o ser humano e fundamentar as características da moral, da vontade, da razão, da consciência, né? Mas isso é feito pelo desenvolvimento da concatenação das observações, e aí se fazia, a partir das observações, a fundamentação teórica, com base na razão, né? O que acontece? Vem o Espiritismo, e aí ele vai fazer uma correlação entre toda essa estrutura psicológica experimental, né, que o homem faz sobre a alma, com os ensinamentos dos espíritos. Então, a gente não pode separar as duas coisas. Se você não entender que o que os espíritos estão ensinando está associado ao avanço científico, né, que o ser humano fez sobre a alma, especificamente na psicologia espiritualista, que eles confirmam, a gente não vai conseguir compreender o quanto o espiritismo ele é científico, experimental. Então, Kardec sabia que ele estava lidando com instrumentos de comunicação para lidar e conhecer a vida após a morte, as comunicações dos espíritos, né, que estavam vivenciando a vida futura, e ele associa a tudo isso ao advento do espiritismo, ou seja, além da possibilidade da comunicação dos diversos espíritos, né, que estão lá na vida futura, há uma iniciativa dos espíritos superiores e puros de transmitir os conceitos, uma doutrina, né, que demonstra as leis divinas a respeito de todos os assuntos, principalmente da questão moral e da criação. Então, Kardec lidou com esses três movimentos. Usar como base a ciência humana, né, para poder dialogar com os espíritos. 2, fazer as comunicações, milhares de comunicações experimentais e acompanhar a comunicação dos espíritos superiores e puros a respeito dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, porque o espiritismo tinha uma finalidade, que era estabelecer uma doutrina, né, baseada nos ensinamentos dos espíritos e unisse a busca dos homens pela ciência com a explicação dos espíritos a respeito da vida no mundo espiritual. Esse é o advento do espiritismo. Essa complexidade não pode ser reduzida. A gente não pode colocar o espiritismo como simples doutrina. Ele tem essa complexidade que é muito importante, porque é ela que vai fundamentar o papel do espiritismo no futuro da humanidade. A aproximação entre 3 coisas fundamentais: a ciência humana, estudando a psicologia, o espiritismo, né, estudando e fundamentando a comunicação, né, como é que a gente pode fazer a comunicação pela universalidade dos ensinos, né, e perceber que essa universalidade ela tem 2
aspectos. Quem fundamenta os conceitos, né, são os espíritos superiores e puros, e esses conceitos podem ser confirmados pela conversa com os milhares de diálogos com todo tipo de espírito da escala, né? Então, é importante reconhecer esses aspectos todos da doutrina espírita, porque são eles que vão fundamentar o espiritismo como ciência no futuro, né? Assim que o materialismo se demonstrar insuficiente, né? E a necessidade de se completar pelo conhecimento desse outro elemento, que é o elemento espiritual. Muito bom. Vou pedir para o pessoal da nossa técnica. Fabrício, tu quer falar? Só pontuando o que o Paulo falou, como é importante a gente ter esse contexto precursor através do espiritualismo racional, de todos os fenômenos da ciência da época, e como a gente tem esse compromisso de estudar o espiritismo pautado não só nesse cenário histórico, mas também utilizando as obras originais que vão permitir que a gente restabeleça o objetivo do espiritismo como ferramenta para incrementar o nosso entendimento em relação da alma, em relação da nossa realidade. Por exemplo, até hoje existem correntes na neurociência que entendem o livre-arbítrio como um produto do cérebro. Experimento muito conhecido da década de 80 de Libet coloca que a gente não tem escolha, na verdade é um fenômeno biológico e vai realmente de encontro a tudo que os espiritualistas racionais, depois secundados pelo espiritismo, nos demonstra nesse embate entre a visão fisiológica materialista e a visão espiritualista do ser humano. Interessante, né? Porque o Birrell, ele faz exatamente essa questão, né? Ele estuda a parte fisiológica, os atos passivos, mas ele coloca a alma, né, como ativo, um ser humano ativo e seus atos, né, voluntários. Mas para a gente continuar aí na nossa conversa, eu vou pedir para o pessoal da técnica chamar a nossa reflexão de hoje, por favor. Para pensar. Estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos. Paulo Henrique, Fabrício, né, todos que estão conosco, essa frase de Kardec lá na Revista Espírita de 58 me fez pensar, né, a importância também de uma outra frase que está no capítulo 4 da Gênese, que ele traz, né, com o espiritismo, a metafísica se torna experimental. No livro do Paul Janet, ele vai falar assim: a psicologia é a base da metafísica. Só que quando a gente estuda, né, a psicologia, tanto espírita quanto dos pensadores do espiritualismo racional, a gente consegue compreender, né, o estudo, né, os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando um corpo, como que ela, né, se manifesta, como que ela atua, mas existem limitações no espiritualismo, na parte da metafísica e questionamentos. Então, o Janet coloca assim: por que a alma precisa do corpo? E o que liga essa alma ao corpo? Como que ocorre esse fenômeno, né? É um debate, ele fala aqui, a gente para. Então, quando Kardec fala nesse desenvolvimento que o espiritismo traz, tanto da parte psicológica, né, do espírito, quanto o aprofundamento do entendimento da metafísica. Paulo Henrique. Vejam, no contexto da doutrina, o período que o espiritismo surgiu, né, desde lá, vamos dizer assim, 64, 65, né, até a morte do Rivail em 69. Nesse período, ainda havia um grande esforço de ampliar o espiritualismo racional nas várias áreas do conhecimento. E existia uma oposição dos materialistas que queriam restringir a compreensão do ser humano às questões mecânicas, no sentido de que, olha, o ser humano é condicionado. E é isso que vai dar início a essa psicologia materialista do século que você até citou,
né? Behaviorismo e tudo que vai vir depois, até mesmo Freud. Né? Então, um ser humano que é adaptável, controlado. Né? Esse tema era importante na França da época de Kardec. Né? E aí existiam dois movimentos. Né? Existia um movimento liberal francês que era associado ao espiritualismo racional. A palavra liberal precisa ser muito bem estudada. Não é o liberalismo econômico que é o mais mencionado, né? Era o liberalismo no sentido da humanização, né? Aplicação dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Então, aqui ainda no livro Autonomia, tem um item que o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional. Né? Quando saiu um livro, em 68, de um senhor chamado Chassang, ele era um professor de ciências morais, e também estudioso da arte grega, tal. Ele fez um livro conciliando as duas coisas. E Kardec foi citar o livro, veja, seria uma coisa muito específica, né? Mas ele aproveita esse livro para dizer o seguinte: reproduzimos com prazer o que dela diz o autor da crítica do jornal Patrie, porque é uma prova a mais da enérgica reação que se opera em favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre caminho para o espiritismo, que dele é o desenvolvimento, combatendo os seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Então, e qual é a característica do espiritualismo racional, que Kardec diz que o espiritismo é o desenvolvimento? Né? Ele tem, poderíamos dizer aqui, três aspectos fundamentais. Ele vai desenvolver a moral da liberdade, que é a moral fundamentada na escolha própria, a educação ativa, ou seja, uma educação que não condiciona, mas desenvolve a capacidade do livre-arbítrio, a vontade, o domínio de si, e o movimento liberal francês, que é um movimento que tinha a finalidade de trazer a igualdade. Qual era a oposição a isso? Um movimento que Kardec vai chamar de retrógrado, tendências anti-retrógradas, né? E aí ele vai dizer o seguinte: o espiritismo é uma doutrina liberal que possui tendências anti-retrógradas. Ele vai dizer assim, em 68, uns críticos estavam estudando o espiritismo e dizendo assim: olha, ele fica tentando voltar ao espiritualismo, que seria o dogmático. Aí ele vai dizer em 68, num artigo: olha, eles não compreendem o espiritismo, porque o espiritismo não está associado a esse espiritualismo retrógrado. Ele está associado ao espiritualismo racional. Por isso que eu falei que a recuperação histórica é importante para a gente compreender o contexto do espiritismo. Entender, por exemplo, o que Kardec vai dizer aqui. Olha, ele está se referindo aos críticos que não compreendiam o espiritismo. Sua ignorância das tendências do espiritismo é tal que não sabem mesmo que é uma doutrina liberal, emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega, vem proclamar a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda crença séria. Não sabem mesmo que o primeiro escreveu sobre a sua bandeira essa máxima: fora da caridade na salvação, princípio da união e da fraternidade universais, o único que pôde pôr termo aos antagonismos dos povos e das crenças. O interessante é que, depois da morte de Kardec, é que ocorreu um movimento para tirar da França toda essa herança do espiritualismo racional. E isso ocorreu. Houve uma união política, né, dos interesses tanto da igreja quanto dos cientistas materialistas. Olha que união, gente. Políticos se associaram sob a influência tanto da igreja quanto daqueles que na universidade tinham um pensamento materialista para abolir as ciências filosóficas, e foi o que fizeram. Tiraram da escola e da universidade as ciências filosóficas, o espiritualismo racional, em prol de manter, gente, a estrutura política vigente, retrógrada, e acabar com esses esforços do humanismo. E isso teve uma referência. Os franceses, né, perceberam que teve um grande avanço na Alemanha,
estava adotando um pensamento pragmático, né? Estava seguindo uma orientação materialista. E disseram assim, puxa, a gente fica perdendo tempo com essas professorinhas, né, ensinando espiritualismo racional e essas ideias de liberdade, igualdade, e aí a gente está perdendo essa concorrência mundial, né, de supremacia, que está sendo privilegiada em outros países como a Alemanha. Então, a visão dos políticos era, olha, a França está se enfraquecendo, porque ela não está usando a força, né, do materialismo para se tornar forte, bélica, né? E esse caminho, ele era um caminho traçado por pensadores como Augusto Comte. Foi também o que ocorreu no Brasil, basta olhar para a nossa bandeira, né? Tem a insígnia do Augusto Comte, Ordem e Progresso. Então é preciso compreender que no século XIX, todo o desenvolvimento espiritualista racional que ocorreu no século inteiro, no final do século foi abafado por essa corrida, né, de autodomínio do país e também um domínio bélico, para ver qual era o mais importante, o país mais forte, né? E até hoje a gente tem consequências disso. Isso vai gerar o quê? Vai gerar a Primeira Guerra Mundial, vai gerar a Segunda Guerra Mundial, vai gerar a Guerra Fria, vai gerar até mesmo os distúrbios que nós estamos vendo atualmente, né? De quem é que manda, quem é o maior, quem é... E isso é o caminho oposto da ideia da cooperação e da fraternidade. Em verdade, nós estamos vendo as duas coisas acontecendo. Grandes esforços pela cooperação e os últimos resquícios, né, do domínio da supremacia. Eu tenho a sensação que isso é característica própria do período de regeneração que o Espiritismo explica que nós estamos vivenciando. O período de regeneração, é nele que vai ocorrer a revolução moral e vai abrir caminho para o mundo feliz. Como é que isso vai se dar, né? Aqueles que são obstinados no mal vão para um outro planeta para continuar tendo oportunidade de rever o seu pensamento. E aqui vão ficar aqueles que vão trazer os exemplos para que a gente possa escolher um novo caminho para a humanidade, né? Então, eu acho que se a gente prestar bastante atenção do que está acontecendo no mundo, nós vamos ver, de um lado, iniciativas de tentativa de supremacia, de ver quem é o melhor, de impor, de combater, de violência, e de outro, uma avaliação que me parece mais ampla de que isso tem que ser revisto. E as tentativas de cooperação, né, que estão sendo iniciativas ocorrendo no mundo todo, né? Um dos exemplos é a própria União Europeia, né, que nasce desse espírito, né, de unir. O que falta é perceber que essa união tem que ser mundial. E eu não tenho dúvida alguma que essa vai ser a conclusão da humanidade. Não há mais espaço para o velho mundo retrógrado ficar disputando e competindo. Todos perdem. O caminho é a união de todos, é a oportunidade para todos. É oferecer condições para que todos os países possam se desenvolver e a gente alcançar essa almejada fraternidade, que não é um objetivo humano, é uma lei divina. Quando a gente, né, ouve e também estuda o Espiritismo, né, e que traz esse entendimento do ato solidário, do agir, né, por cooperação, isso traz uma calma no coração, né, e esse otimismo, para a gente ter a certeza que esse mundo é feliz, né, é possível, e que a gente está aí num processo para conquistar, né, e esse processo é agora, que é a regeneração. Então, que a gente possa, né, estudar doutrinas, conscientizar dos nossos atos e participar com amor, né, e responsabilidade desse processo. Vou trazer mais um pouquinho a participação aqui do Paulo Vicente, dando bom dia. Simplesmente Espiritismo, a Deise Mansano, um beijo, Deise. Maria Zélia Araújo, de Rio Preto, Minas Gerais. Eloine Prudente, desejando uma feliz semana. O Cláudio Luiz da Silva Lima, dando um bom dia, Cláudio. E a Liege também está dando um bom dia, uma excelente semana. Fabrício, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a questão, né,
da importância da gente entender o ato moral como um ato livre, o ato do dever, e como a gente estuda tanto no espiritualismo quanto no espiritismo, esse ato do dever, ele está associado à caridade desinteressada, né? Ao agir desinteressado. Então, no livro Autonomia, tem uma frase do Paulo que eu vou trazer aqui para a gente conversar. O dever fundamenta a caridade como uma ação livre e desinteressada, e a justiça é o cumprimento do dever. Fabrício. Como a frase colocou muito bem, essa postura ativa só vai existir se houver um respeito às individualidades para que possam agir livremente. Se não houver a liberdade para a escolha, não haverá naturalmente um processo sadio de fraternidade, porque são conceitos que estão intrínsecos, né? Um não existe sem o outro. E essa cooperação universal, que é o caminho inevitável das humanidades quando progridem, será pautada nessa estrada de liberdade dos indivíduos. Fala, Henrique. Eu acho que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele abre vários caminhos de compreensão do que é o espiritismo e do papel dele, né, na sociedade. Eu acho que quem aí está nos ouvindo, né, podia pensar assim, poxa, mas então o que é exercer o espiritismo? Kardec vai dizer, ele não tem uma estrutura de seita, ele é um conhecimento. E ele deve ser aceito voluntariamente, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Estou aqui na minha vida, no meu cotidiano, o que eu posso fazer com relação com o espiritismo? O que você pode fazer é o seguinte, existe o mundo visível e o mundo invisível, né? A adesão aos propósitos do mundo visível, ela se dá por meio da consciência. Assim, eu estou agindo em função do quê? Então, o que os espíritos dizem assim, quando você estabelece os seus propósitos, isso é perceptível pelos espíritos. O que eu digo? O que é isso? É assim, puxa, eu vou agir em função desse mundo melhor. Eu vou tentar fazer, na medida da minha capacidade, o bem para todos. Eu não vou agir em reciprocidade, esperar do outro. Se eu tiver esse impulso, eu vou lutar para superá-lo. Quando você está fazendo isso, você está estabelecendo uma predisposição. Eu quero alcançar isso. Isso atrai os bons espíritos. Então, você está interagindo com o mundo invisível, mesmo que você não tenha mediunidade, mesmo que você não tenha percepção, você está interagindo ativamente com o estabelecimento do espiritismo. Quem fizer esse esforço vai estabelecer, né, afeições para com aqueles que você se tornar útil. Vai estabelecer afeições com os espíritos interessados em melhorar esse mundo. E mesmo que você ache que foi pouco o que você fez, se ele foi feito com intenção e com esforço, essas ligações permanecem. Aquilo que a gente estabelece em função de trabalhar para o bem aqui no mundo, dá continuidade na vida após a morte. E esse é o fundamento da felicidade. Então, existe essa questão prática do lidar com o espiritismo, que é o esforço sincero, lúcido, né? Racional, compreendendo bem o que é o bem. Se você fizer isso, isso tem continuidade na sua vida futura. E isso é o que traz tranquilidade, paz, né? E deixa a gente seguro de estar seguindo um caminho correto. A humanidade vai acompanhar isso. Isso vai ocorrer no âmbito mundial, mas ela é uma decisão de cada um. Então, vamos, né, participar. Paulo, agradecendo, né, aqui você, o Fabrício, o pessoal da técnica, por essa oportunidade, né, de bate-papo, que a gente possa seguir, né, nesse mundo de regeneração, sendo solidários uns com os outros e construindo, né, um mundo melhor para todos nós. Deixa nosso abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana. Você acompanhou Livre Pensamento.